Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, vendo esses irmãos lindos e maravilhosos, cheios do Espírito Santo. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus por a oportunidade de estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade ser o porta-voz de Deus. Quero agradecer também ao pastor Elias, ter feito um convite de nós estarmos aqui hoje, ministrando a palavra. O pastor falou aqui que pensou que eu não vinha, mas nosso sim tem que ser sim, e o nosso não tem que ser não. Não é verdade? Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: você está preparado hoje? Está preparado hoje para receber a palavra de Deus? para receber a palavra de Deus? Aleluia! Mais uma vez, com confiança, com ousadia, olha para o teu irmão do seu lado, seja a boca de Deus. De repente você entrou aqui, só o caco, só Jesus sabe como que você está, o teu coração está. De repente você nem quer olhar para o lado, mas seja a boca de Deus nessa noite. Olha para o teu irmão do teu lado e olha assim, fala assim para ele: você está preparado hoje para receber a palavra de Deus? Se você estiver preparado, seja a boca de Deus, fala para ele: se você estiver preparado, então esquece tudo que aconteceu com você hoje, ontem e essa semana, e se liga no trono de Deus, se liga lá no alto, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele pode, aleluia, mudar o teu cativeiro, se você acreditar. Amém? Amém, igreja? Então feche os teus olhos. Eu sei que o meu irmão fez uma oração aqui, mas não desfazendo a oração do meu irmão, mas complementando. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E você que entrou aqui sem um propósito, eu convido você a colocar um propósito diante do altar do Senhor, porque Deus ainda responde com fogo, uma oração rápida. Amém? Feche os teus olhos, amém? Feche os teus olhos e coloca a mão dentro do seu coração. Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, ó Pai, eu venho diante da tua presença agradecer a ti, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, de eu estar aqui diante da tua presença, por meio do teu filho Jesus. Senhor, eu sei, Pai, que eu não sou digno e nem merecedor, Senhor, mas eu entro com ousadia e com confiança diante do Santo do Santo, confiando no sacrifício e no sangue do teu filho Jesus Cristo. Eu peço a ti, Pai, quebra todo impedimento, toda barreira, Senhor, todo demônio, principado, potestade, osso maligna, espírito imundo e poder das trevas, Senhor, que está lutando, Pai amado, contra esta casa de oração e contra esta igreja, pela autoridade e poder que há no teu nome, no nome de Jesus eu ordeno, caia por terra agora toda resistência maligna, toda resistência demoníaca, seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. E eu peço a ti, Senhor, usa a minha vida por misericórdia, não por amor a mim, Senhor, mas por amor a este povo que está aqui, Senhor, que vem buscar a ti, ó Pai. Assim eu lhe peço, Senhor, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Abre as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Quero ser rápido e objetivo hoje, nessa noite, porque
a hora ela não espera. Que Deus tem aqui hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração vai mais ou menos 1h, 1h30 só de palavra. Mas dentro das Escrituras Sagradas, sem fábula, nem genealogia, nem história da carochinha. Dentro das Escrituras Sagradas. Mas eu quero ser objetivo nessa noite, para que você venha entender o que Deus tem na sua vida. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Quem não encontrou, diga: misericórdia, pastor. Glória a Deus, todos estão afiados. Mateus capítulo 14, no versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Novamente, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Mais uma vez, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Não temas. Não temas. Olha para o teu irmão e fala assim: não temas. Não temas. Irmão, nós vemos nessa palavra aqui bem conhecida. Quem nunca ouviu falar de Jesus andando por cima do mar? Quem nunca ouviu falar dessa passagem? A Bíblia relata que Jesus, por onde ele passava, uma multidão seguia. Por quê? Porque onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Se tivesse alguém doente, seria curado. Se tivesse possesso de demônios, seria liberto. Onde Jesus passava, aleluia, havia uma mudança, tanto espiritual como material, como física. Onde Jesus passava, ele mudava o quadro da história. Por quê? Porque ele era o prometido. Ele era aquele a qual os profetas profetizaram. Ele é aquele a qual Deus tinha prometido que enviaria para resgatar o seu povo. E nós vemos aqui João capítulo 1, no seu versículo 11, o apóstolo João dizendo assim que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas no versículo 12 diz assim: aqueles que o receberam foram dado o poder, de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que acredita que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Filho de Deus não é só aquele que acredita que Jesus está no céu, assentado à direita de Deus Pai, não. Crer em Jesus, ser filho de Deus, é seguir as suas pisaduras, é seguir as suas palavras, é acreditar naquilo que ele disse como ensinamento, como uma doutrina. Nós estamos aqui hoje por quê? Porque acreditamos que Jesus levou os nossos pecados. Estamos aqui hoje porque acreditamos que Deus ele mudou a minha e a sua história. Eu quero que você comece a meditar e a fazer uma reflexão. Como que você era antes de você seguir a Jesus? Como que você se andava? Como que você se encontrava? E como era a sua vida antes de Jesus? Você podia ter até uma alegria, aquela alegria passageira. Você vivia uma vida oprimida, mas quando Jesus ele passou no seu lar, quando Jesus ele passou na sua vida, quando Jesus passou na vida do teu esposo, ou na vida da sua esposa, ou na vida do teu filho, a tua vida mudou. A tua vida mudou e você começou a enxergar e ver que ele é o Filho de Deus que levou o pecado do mundo. E aqui não é diferente, mas nós vemos uma esperança em cima de Jesus. Nós vemos aqui que foi posto uma esperança.
parênteses aqui nessa mensagem. Eu quero abrir um parênteses nessa mensagem. Eu quero dizer o seguinte: que Deus, Ele já tem te abençoado. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui, eu não quero entrar numa introdução, eu quero entrar dentro do contexto, mas antes de entrar dentro do contexto desta história, eu quero fazer você refletir por meio do Espírito Santo de Deus, como que você era antigamente e como você é hoje. Por quê? Porque os valores do Evangelho, ele foi mudado. Hoje nós estamos na igreja para ser rico, hoje estamos na igreja para nós ter um emprego bom. Hoje nós estamos na igreja para ter uma vida social boa, mas Jesus, quando Ele veio, Ele não mentiu, Ele disse assim: olha, porque vocês aceitaram a minha palavra, o mundo não vão te aceitar. Olha, Ele fez uma oração, eu já falei isso numa outra pregação aqui, e eu vou repetir. Jesus fazendo uma oração no João capítulo 17, Ele faz 3 tipos de oração. Ele faz uma oração por Ele, uma oração pelos discípulos que estavam com Ele, e uma oração por aqueles que iam de vir. E na sua oração dá a entender que o seguinte, que nós iríamos passar luta, que o negócio não ia ser fácil. Por quê? Porque Jesus, Ele disse assim: Pai, eu não peço que os livre do mundo, Senhor, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo, porque eles aceitaram a minha palavra. O mundo os odeia, mas o mundo os odeia porque me odiou primeiro. Mas Jesus, Ele disse assim: Pai, mas eu não peço que o livre do mundo, mas que o Senhor não livre do mal. Nós vemos que o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, ele começa a falar de adversidade, de luta. Ele começa a dizer que o negócio não estava fácil, mas isso era bom, a nossa fé estava sendo provada e era mais valoroso que o puro ouro. Você está entendendo para quê? A adversidade, a prova era para quê? Para que a nossa alma viesse ser purificada, para que nós não viemos nos desanimar, que nós não viemos olhar para trás, mas olhar para o alvo, porque aquele que prometeu que ia voltar, Ele está às portas, Ele vai voltar para resgatar uma igreja lavada e remida no seu sangue, a noiva imaculada. Glória. Aleluia. Mas esquecemos desses valores, esquecemos que começar a seguir Jesus é negar a si mesmo, esquecemos que seguir a Jesus é deixar os nossos desejos de lado, porque o próprio Jesus, Ele disse assim: aquele que não negar a si mesmo, não vir após mim, não é digno de mim. E muitas das vezes nós entramos dentro da igreja porque queremos uma mudança instantânea, queremos que Deus fala, sarabim, e o negócio acontece. Não é desse jeito. Jesus te chamou uma viva esperança. Ele diz que as nossas aflições ela é passageira, que as aflições que nós temos hoje não é comparada com a glória que há de vir e que vai ser revelada quando Jesus vier nas nuvens, com a trombeta de Deus no corpo e ao anjo, como dizer: arrebatado seis agora pelo meu Espírito bendito do meu Pai. Aleluia. E começamos a olhar para as diversidades, começamos a olhar para as dificuldades, e começamos a perder a esperança, começamos a perder a fé, porque nós vemos aqui que Jesus, onde passava, alguma coisa acontecia. Nós vemos aqui que antes que antecedesse esta passagem, a qual foi o título, a qual foi a abertura dessa pregação, nós vemos que Jesus estava ensinando, Jesus estava falando sobre o reino de Deus.
alimentou aquele povo, a Bíblia diz assim que Jesus forçou. A Bíblia diz assim que Jesus forçou. Repita comigo: Jesus forçou. Jesus forçou. Ou Jesus obrigou aos seus discípulos passar para o outro lado do mar. E Jesus ficou lá no monte orando a noite toda. Dispensou a multidão com o buchinho cheio, satisfeito, e foi orar, foi buscar ao Pai. E os seus discípulos falaram: entra dentro do barco e vai para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus ordenou, forçou, obrigou. Não era que eles queriam ir. Não, eu estou te enviando, eu estou te mandando. É eu que estou fazendo isso com você. Aleluia! E Jesus foi orar. E a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia diz que quando os seus discípulos começaram a remar, veio uma grande tempestade, o vento começou a bater naquele barco, o barquinho começou indo para lá e para cá. Não sei se foi onda de 2 metros, 3 metros, 5 metros, eu não sei, irmão, se os discípulos começaram a ter enjoo, porque quem já pescou em alto mar sabe o que eu estou falando. É aquele sobe e desce de montanha russa e começa a embrulhar o estômago. Não sei o que aconteceu lá dentro daquele barquinho, mas eu sei que eles estavam apavorados, eles estavam com medo por causa da situação. Eu começo a imaginar os discípulos de Jesus, eu começo a imaginar os discípulos de Jesus dizendo: ai, que tristeza porque o mestre não está aqui, ai, que tristeza porque na minha vida está assim. No começo foi tão bom, no começo Jesus saciou minha fome, no começo Jesus me curou, me tocou, mas parece que agora eu estou sozinho. Deus de vitória! Mas se esquecendo que Jesus obrigou, mandou, forçou aqueles discípulos a ir para o outro lado. Eita, irmão, começa a imaginar comigo tudo aquilo que Jesus fez lá atrás. Eles se esqueceram por causa de uma tempestade. Eles começaram a esquecer que Jesus é o Filho de Deus. Eles começaram a esquecer que Jesus faz milagre. Eles começaram a esquecer que Jesus, ele poderia mudar aquela situação. Porque se você ver aqui no versículo mais para frente, Jesus perguntando: o que o povo fala que eu sou? Aí um dos discípulos diz: fala que o Senhor é Jeremias. Aí o outro falou assim: fala que o Senhor foi Elias. Outro falou assim: estão falando que o Senhor é um dos profetas. Mas Pedro chegou e disse assim: olha, o Senhor é o Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo, a raiz de Davi. É o Senhor é aquele que Deus prometeu. Aí ele disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que disse para você. Deus de vitória! E disse assim: por causa disso, você será pedra, e sobre esta pedra aqui, ó, que é Jesus de Nazaré, eu edificarei a minha igreja. Ele, aqueles discípulos se esqueceram que ele já estava firmado numa rocha. Eles se esqueceram por causa daquela tempestade. Ei, irmão, começa a imaginar os discípulos tentando pular. Será que eu pulo do barco ou não? Será que eu vou enfrentar essa tempestade ou não? Mas olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: fica no barco. Fica no bar. Olha para o teu irmão e fala assim: fica no barco. Fica no bar. Aleluia, Jesus. Que desânimo é esse, Jesus? Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim: fica no barco. Fica no barco. Está difícil, não está? Aleluia. Fala, está difícil, não está? Fica no barco. Fica no Fica barco. no bar. Fica no barco. Fica no barco. Fica no barco, porque quem te mandou, ele tem todo o poder nas suas mãos. Deus de vitória! Glória!
situação. Ei, irmão, você quer trocar a tua prova com a minha? Eu dou com o maior prazer, eu levo a sua dando risada, ainda cantando, vou para Canaã, eu vou para Canaã, eu vou. Ainda fala assim, não é que esse versículo trocar o jugo não é verdade mesmo? Se quiser trocar o jugo, pode trocar, irmão. Ei, eu não estou aqui para desabafar o que acontece na minha vida, porque meu alvo está lá na frente. Eu sei aquele que me chamou, ele não vai esquecer de mim, porque tem uma promessa dentro da sua palavra, que o meu nome está escrito na palma da sua mão. Toda vez que ele olha para a palma da mão dele, vai ter furado e vai falar, é por causa do Ricardo e vale a pena, é porque ele está na minha presença. Eu venho passando por uma perseguição, por afronta, mas mesmo assim ele acredita em mim. Manda eu logo, Pai, manda eu logo buscar o meu filho, buscar o meu ungido, manda eu, Pai. Eu creio que Jesus está ansioso para buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, glória. Mas vamos lá. Mas Jesus foi para o monte orar. Jesus subiu para o monte para orar. Imagina Jesus orando. Jesus como Deus, porque ele era o próprio Deus reencarnado, porque a Bíblia diz assim que ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de um servo. Ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas foi igual a mim e a você. Mas mesmo ele sendo Deus, ele sabia o que estava acontecendo. Jesus estava lá no monte orando, mas com os teus olhos potentes, ele podia ver de longe o barquinho ir para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, e as ondas batendo naquele barquinho. Mas eu quero lhe dizer algo para você nessa noite. Eita, Jesus de Nazaré, a Bíblia diz assim que quando Jesus estava passando, Jesus estava sobre as águas andando, mas a Bíblia diz assim que Jesus estava tentando passar para o outro lado. Começa a imaginar comigo, Jesus não queria ir até o barquinho, pastor. Ele não queria não, ele queria ficar lá do outro lado esperando os seus discípulos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele me disse aqui agora, porque eu acredito que eles vão passar. É por isso que eu estou lá do outro lado esperando eles. Eu estou lá do outro lado esperando eles. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, não é eu não, que Jesus intentou passar por eles sem que eles percebessem e esperasse ele lá no outro lado, na margem do rio. Mas a Bíblia diz assim que quando Jesus vai aparecendo, porque não adianta, irmão, ele mesmo sendo Deus, quando ele aparece, a sua glória esplandece, a luz chega, as trevas vão embora, a doença é dissipada. Mas mesmo assim, quando Jesus estava chegando, eles começaram a ficar com medo, ficaram atemorizados. Sabe por quê? Porque pensou que Jesus é um fantasma, eles pensaram que Jesus era um espírito ruim, sei lá que eles pensaram, mas a Bíblia diz assim que eles ficaram com medo e começaram a tremer, a ficar atemorizados. Eu começo a imaginar os discípulos passando por aquilo, ainda mais pensando que ia sucumbir, que não ia dar certo, estava remando, mas o mar estava ao contrário. Mas mesmo assim eles acharam força onde não tinha força, estava tendo a esperança de sobreviver. Mas quando pensa que o negócio ia para frente, eles começam a ver algo que parecia ser um fantasma. Aleluia, glória. Louvado seja Deus, glória. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória, glória, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Você está apavorado, né, com aquilo que está acontecendo na tua vida. Aleluia. Você está apavorado, né, com aquilo que está acontecendo na tua vida. Você está apavorado, porque você entra aqui vazio e sai vazio. Você entra sem esperança, nem força para dar glória.
você não teve. Sabe por quê? Porque a aflição, a angústia, o mar dessa vida tem sufocado o teu grito, a tua alegria. Você ainda vem para a igreja, parece que meio arrastado. Quantas vezes você está na tua casa, quando se trocando, bate aquele desânimo e faz assim, ó, dá aquela respirada. Acho que eu não vou hoje não. Quantas vezes passou isso no seu coração? Ah, que desânimo! Chega a dói os ossos, mas é o mar que está bravio na tua vida. Mas foi Jesus que mandou, foi Jesus que forçou, porque Ele acredita que você vai passar do outro lado. Aleluia, eu creio. Aleluia, Jesus. Sou de que dará na mais. Sou de que dará na mais. Entra no abraço de que dará na mais. Deus, que maravilha. Xadeira e derrama. Xadeira. Que dará na mais. Sudi que dará na mais. Descadarana e derrama sudi que dará na mais. Dobra sudi que dará na mais. Entre dobra sudi que dará na mais. E narra sudi que dará na mais. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Jesus está chegando perto do barco. Mas Jesus não quer entrar no barco. Presta bem atenção no que eu vou dizer, igreja. Jesus não quer entrar no teu barco. Ele não queria entrar no barco. Por quê? Porque Ele acredita em você. Ele acredita que você é capaz. Porque Ele quer te esperar lá do outro lado. Ele quer te esperar lá do outro lado. Ele quer te esperar lá do outro lado. Aleluia. Mas a aflição, a angústia, o medo de morrer, o medo de perecer é tão grande. Quando ele viu Jesus, falou: é um fantasma. Esse é a gota d'água. Agora vai, agora afunda. Parece que eles começaram a pensar uma analogia minha. Eles pensaram que já estava morrendo, era o espírito da morte dizendo: eita, vai levar nós agora nós morreu mesmo. Mas Jesus, Ele disse assim: não temas, sou eu. Tem de bom ânimo, é eu que estou chegando, é eu que estou pertinho de você. E Jesus entrou, antes de Jesus entrar no barco. Sempre tem um, né, pastor, que fala assim: se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vou até a ti. Se é o Senhor mesmo nessa mensagem, fala isso, entra nesse ponto. Se é o Senhor mesmo, Senhor, olha, dá um sinal no céu. Ei, não é pecado você pedir sinal para Deus, não, porque a Bíblia mesmo fala: provai e vede que o Senhor é bom. Lembra de Gideão? Gideão, ele estava, irmão, sabe, ele estava malhando trigo no lagar por causa dos medianitas, e não se malhava trigo no lagar se amassava uva para fazer o vinho, o suco de uva, mas com medo de ser roubado, ele estava malhando trigo no lagar. A aflição é tão grande, porque ele deve ter pensado dentro dele mesmo: que de Deus na minha vida, que de Deus para o povo de Israel, porque que Deus não deixou tudo isso acontecer. Quando apareceu Deus para Gideão, apareceu o anjo do Senhor, mas eu acredito que foi o próprio Deus, porque está em letra maiúscula o anjo do Senhor. Quando apareceu, ele: não tema, homem valoroso, vai nessa tua
Se é o Senhor mesmo, se é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, espera só um bocadinho só, que eu vou fazer uma oferenda, fazer um bolinho, e eu vou oferecer a ti. E se for Deus mesmo, o negócio vai lamber. Aí o que acontece? Ele foi lá, fez uma oferenda, fez um bolinho. Quando colocou na pedra, o anjo só pegou o cajado, só fez assim, o fogo fez assim, ó. E aí ele falou: é Deus mesmo, é Deus no negócio, é Deus na causa do reino, é Deus mesmo. Mas mesmo assim havia uma dúvida no coração dele. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa da aflição que ele passou lá atrás. Irmão, você já passou por algo, irmão, que machucou você por dentro? Quem já? Diga, eu já passei, pastor. Não é todo mundo que passou, não? Quem está ligado no céu aí, dá uma glória a Deus aí. Então olha para o teu irmão do teu lado e fala assim: não conversa comigo não. Fala assim: não conversa comigo não, que o Pai está falando comigo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no meu coração, tirando essa angústia. O Espírito Santo de Deus está entrando lá no oculto, no profundo, escondido, e tirando essa tristeza que nem o pastor consegue ver, mas ele consegue. Em Daniel capítulo 1, versículo 22, diz assim que se ele sabe quem está em treva, porque nele mora a luz, porque ele revela o oculto, profundo, escondido. Aí o que acontece? Quando você passa por algo, irmão, que machuca você, não sei se você já passou por isso, quando você vê que você vai passar de novo, dá aquela tristeza, as pernas começam a amolecer, aí você fala: vou ter que passar por isso de novo. Aí começa a vir a dúvida: por quê? Porque você já se machucou. Aí o que acontece? Gideão, ele começou a falar assim: se é o Senhor mesmo, olha, eu vou colocar essa lã aqui, vai descer um orvalho, vai deixar a lã sequinha e a terra vai ficar molhada. No outro dia, estava do jeito que ele pediu um sinal para Deus, mas mesmo assim a dúvida estava no coração dele. Vou fazer o contrário agora, hein? Se for Deus mesmo, vai ficar molhada aqui a lã e a terra vai ficar seca. No outro dia Deus fez. Eu sabe por quê? Porque Deus falou assim: eu te
Maravilhoso Deus. Deus, que maravilha. Deus, Eu quero chamar aqui a minha esposa. é Deus. Louvado seja Deus. Eu quero que você coloque a mão no teu coração nessa noite. Maravilhoso Deus. Aleluia. Só um minuto só. Segura aí. Aleluia, Jesus. Deus vai fazer, irmão, não é porque o pastor jejua 7 dias, ou ele fica em consagração, ou lê muito, ora muito. Não, Deus vai fazer porque Ele ama você. Glória a Deus. Deus, Ele vai mudar a tua vida, irmão. Não sei como você entrou, até sei como você entrou, porque Deus me mostrou, irmão. Mas no nome de Jesus, Deus está arrancando isso de você. Deus está te arrancando isso, irmão. A pior coisa que tem para um pai é olhar para o filho e ver a tristeza dentro dele. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. É a mesma coisa Deus. E Deus, Ele não aguenta de olhar para o filho dele, por mais pecador, por mais maligno que ele seja, olhar para o filho e ver o filho tristinho, amuado, caladinho. Você está entendendo aqui que Deus está dizendo? Ei, que você não está dando glória porque você não quer, você não está dando glória porque acabou as tuas forças. Ei, aquela alegria ter lembrado de você, mas o Espírito Santo de Deus é um consolador, aquele que veio no nome de Jesus de Nazaré e que para as coisas que sabe de Jesus, é Ele que está aqui, é Ele quem está entrando na tua vida e está dizendo: eu te fortaleço, eu te levanto, eu mudo a tua história, eu coloco força onde você não tem força. Aleluia. E eu quero que você, nesse louvor, você fale para Deus. Eu quero que você fale para Deus onde está doendo, onde originalizou tudo isso na sua vida. Eu, como profeta de Deus, eu determino a vitória na tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Eu creio, Deus. Porque o Espírito Aleluia. Santo de Deus, Ele fala aqui comigo, Eu que creio. a vontade dele é te esperar lá do outro lado. Você está entendendo aqui? A vontade dele é te esperar você lá do outro lado, mas Ele está entrando no teu barco hoje. E você vai falar para Deus aonde originalizou tudo isso na sua vida. Eu quero que você feche os teus olhos, pode soltar, irmão. Eu quero que você converse com Deus, que você vai ver o que Deus Ele vai fazer na tua vida. Desespero exigente abater, a noite invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você se chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas abre os seus joelhos, se não tem palavras começa a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar.
Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. Inimigo ao sofrimento e causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Saia daqui fortalecido pelo Espírito Santo, amém? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus.